Bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? O assunto de hoje é um dos eventos mais importantes da história. Por isso, fique ligado, vamos destrinchar a Revolução Francesa, ou as Revoluções Francesas, uma fase que durou 10 anos, entre 1789 e 1799. Antes da gente entrar no assunto, não esqueça de deixar aquele like gostoso aqui no canto do vídeo. Se você já for inscrito, aperta o sininho para receber as notificações e ficar sempre de olho nas novidades do canal. O mapa completão fica disponível para você baixar a qualquer momento. É só clicar no link da descrição aqui embaixo. Agora, sem mais delongas, vamos falar de contexto. O que levou o povo francês a se rebelar assim? Bem, nesse período a França era um país muito rural, com uma sociedade repleta de desigualdades sociais, dividida em 3 classes: o primeiro, o segundo e o terceiro estados. O primeiro e o segundo estados representavam o clero e a nobreza, respectivamente. Eram a privilegiada aristocracia francesa. O terceiro estado era formado pelos demais grupos sociais, trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. Estes representavam aproximadamente 97% da população. E a tributação imposta a este grupo era tão absurda que boa parte passava fome e vivia em condições precárias de vida, ao mesmo tempo que o primeiro e o segundo estados ostentavam uma vida muito luxuosa. Depois de um tempo, esse modelo desigual gerou uma baita crise orçamentária na França. Pois é, a França vivia uma crise política, econômica e social. Tanta tensão começou a ferver os nervos da maioria dos franceses, que exigiam mudanças drásticas na sua sociedade. A solução do governo de Luís XVI foi iniciar uma série de assembleias. Começando pela Assembleia dos Notáveis, em 1787, quando o primeiro e o segundo estados se reuniram para tentar resolver a crise. Só que a decisão dos ricos foi aumentar os impostos da galera sofrida do terceiro estado. Cada vez mais, a população se revoltava, até que, finalmente, em 1789, deu-se início à Assembleia dos Estados Gerais, que também contava com a participação do terceiro estado. Mas tínhamos um probleminha com esse plano. O peso dos votos era contabilizado de 1 para 1, ou seja, o terceiro estado representava 97% da sociedade, mas teria direito a apenas um voto. Fica a dica, hein? A desproporção da representação social francesa volta e meia cai no Enem. Fica de olho, hein? Os representantes do terceiro estado fizeram, então, 2 reivindicações ao rei. O aumento do número de deputados, na verdade era para os deputados do terceiro estado terem o mesmo número de deputados do primeiro e do segundo estado somados, ok? E que a votação não fosse por estado, e sim por cabeça, por deputado. Mas o rei, Luís XVI, com medo de entrar em atrito com a sua aristocracia, demorou muito a tomar sua decisão. Insatisfeitos, os deputados do terceiro estado se separaram e se autoproclamaram em Assembleia Nacional Constituinte, datada de 1789, sujeitando a monarquia francesa a uma Constituição. Era o início da Revolução. Agora vamos a um fato muito importante. Paralelamente ao processo político, ocorre uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789, quando a população toma as ruas de Paris e promove a queda da Bastilha. Sim, algo muito simbólico, já que a Bastilha era uma cadeia com presos políticos e, portanto, havia se tornado uma grande marca da força do regime absolutista francês. Daí em diante, a Constituinte foi tomando forma. Foram elaborados os direitos do homem e do cidadão, que aboliu os direitos feudais e dividiu os poderes do governo. A Constituição entrou em vigor no ano de 1791, pouco antes do confisco dos bens do clero, na chamada Constituição Civil do Clero, que inclusive os tornou funcionários
públicos. Em 1792, uma tentativa franco-prussiana de devolver os poderes da monarquia francesa falhou, pois os revolucionários, com sua Guarda Nacional, derrotaram os invasores, cantando a Marselhesa. Luís XVI foi julgado, considerado um traidor da França e decapitado na guilhotina, a navalha nacional, um dos maiores símbolos da Revolução. Depois disso, começou